Graça e paz. É muito bom falar a você mais uma vez através do estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos abordar mais um tema: os filhos de Deus. A minha pergunta para você é: você se considera filho de Deus? É claro que você vai falar, evidentemente que sim. Vamos analisar o que a Bíblia diz sobre os filhos de Deus. Eu convido você a abrir a tua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 14, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A primeira parte que eu quero abordar no estudo é sobre os filhos de Deus têm direção. É o que nós percebemos aqui no versículo 14. Pois todos que são guiados, ou seja, direcionados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então eu aprendo que filho de Deus não sai batendo cabeça. Filho de Deus tem direção, sabe para onde vai, tem um norte na sua vida. Meu irmão, quando nós olhamos a Bíblia nos falar acerca desse assunto, o texto que me chama muito a atenção é o de Provérbios 14, o versículo de número 12, que diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas ao final dá em caminhos de morte. Em Provérbios 16, 2, diz isso. Em Provérbios, 14, 12, também basicamente o mesmo. E a minha pergunta é: quantas vezes você já não andou por uma direção errada pensando que era certo? O que fazer? Filho de Deus sabe para onde vai. Quando nós olhamos Jesus em Mateus capítulo 4, nós vemos uma grande discrepância com relação a Elias em 1 Reis 19. Como? Em Mateus no capítulo 4, nós vemos que o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto. Ou seja, Jesus não foi só, ele foi direcionado, ele foi por orientação do Espírito Santo. Assim, você também não deve andar sem a orientação de Deus, sem o norte na sua vida. Ao contrário, Elias, para fugir de Jezabel, no capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 3, ele deixa o moço dele, e no versículo 4 ele já está indo para o deserto, caminho de um dia só, se deita debaixo de um zimbro e pede para morrer. Era muito fácil, se ele de fato quisesse morrer, era só ter ficado e esperado por Jezabel. Meu irmão, eu estou te mostrando as implicações entre nós tomarmos direção sem orientação de Deus. Por que isso? No 1 Reis 19, nós entendemos que a pergunta que Deus faz demonstra que Elias estava no lugar errado. O que fazes aqui, Elias? Essa é a pergunta que Deus faz quando o profeta estava no fundo de uma caverna. Porque tomou uma direção, tomou um caminho, sem perguntar para Deus se de fato era aquilo. Ao contrário de Jesus em Mateus 4, que o Espírito Santo o levou. Quando nós olhamos também no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo de número 8, nós vamos ver um homem, muito manso, diz a Bíblia a respeito dele. Estou falando, evidentemente, de Moisés. Olha para você ver por que Deus o leva para o deserto. Olha bem: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. Olha bem, Deus leva Moisés para o deserto.
e num propósito. Deixa lá por 40 anos para ver se de fato negaria, se guardaria, se humilharia. Humilhar aqui no sentido de reconhecer a sua pequenez diante de um Deus tão grande. É para isso aí, meu irmão, que Deus permite o deserto. É por isso que Deus permite o deserto, para que possamos de fato revelar o que está na nossa mente, no nosso coração. Meu irmão, talvez você não entenda a direção de Deus para a sua vida hoje. Por mais complicada que possa parecer, o que você tem que ter o foco é: se é Deus que está te direcionando, a vitória é sua. Ele nunca vai permitir que você ande por caminhos, não é, que não seja debaixo da orientação dele, enquanto você for fiel a ele. Nós vemos que em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 17, diz assim: olha, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Olha bem, os caminhos de Deus podem ser mais longos, mas é seguro. Então eu vejo aqui, como li em Romanos, no capítulo 8, 14, pois todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E não para aí não, ainda no capítulo 13, no versículo 21, diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Deus vai apontar para você uma direção? Não, Ele vai com você na direção. Entra então de conformidade com Provérbios 22:6, num aconselhamento dos pais para os filhos. Instrui o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer, não se desvie dele. Salomão não está falando ali para você apontar a direção para o seu filho. Fala, meu filho, é esse aqui que é o caminho. Não, ele está dizendo para você andar no caminho, junto com o seu filho, o orientando. É isso que eu vejo Deus fazendo, pegando-nos naquele deserto como filhos, e nunca nos abandonou, nunca nos deixou lá, os nossos pais no deserto, e Ele nunca nos deixou nos nossos caminhos hoje, na sua trajetória hoje. Querido, você pode crer, Deus sempre está com você. Ele não esqueceu de você. Por mais difícil que possa te parecer esse caminho, Deus está no controle. Em Isaías 49:15, olha o que ele diz: porventura pode uma mãe esquecer-se do filho que está amamentando? Ora, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho a qual amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Você jamais ficará no esquecimento de Deus. Deus sabe quem é você, a rua onde você mora, até os fios da sua cabeça, dos seus cabelos estão contados. Deus conhece você, querido, e os caminhos de Deus, embora nós não entendamos, são caminhos seguros. E a advertência de Deus é como está em Provérbios 4:27. Não te decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que ele está ensinando para mim e para você? Confie na minha direção. Confie no caminho que eu estou apontando. Ainda que possa ser ilógico, ainda que você não entenda. Meu irmão, enquanto eu e você às vezes temos um caminho, uma única solução para um problema, Deus tem vários caminhos para nos colocar do tamanho certo, na medida certa. Não estou falando de caminho de salvação. Em João 14:6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estou dizendo que caminho para a salvação é só um, é Jesus Cristo. Mas caminhos para que Deus nos coloque na trajetória certa são muitos. E nós podemos perceber isso em Isaías 55:9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Deus tem caminhos, querido, que nós não entendemos. Deus pega o menor da casa, por nome José.
o leva para uma caravana de ismaelita, o leva para a casa de Potifar, ele vai para a prisão e depois assume no capítulo 41 de Gênesis, ele está assumindo o governo do Egito. Olha a trajetória, olha o caminho, totalmente ilógico, mas totalmente dentro da visão de Deus. Você precisa confiar na direção de Deus, porque se eu sou filho, ainda que o Espírito, como fez com Jesus em Mateus 4, está me levando para um deserto, eu tenho que entender que a vitória é minha, a salvação já é minha, em o nome de Jesus. Eu posso crer nisso. Preste atenção. Em Mateus no capítulo 14, você se lembra daquela tempestade? Às vezes, querido, a tempestade é forte, mas não entendemos o porquê. Talvez os discípulos questionassem: meu Deus, estamos numa missão divina. Foi Ele que nos ordenou que passássemos para o outro lado, e agora vem essa tempestade. Se Jesus estiver no barco, o teu barco não vai afundar, a tua casa não vai cair, meu irmão, porque Jesus no barco não é isenção de tempestade, mas é segurança que o barco não vai afundar. Você se esqueceu da parábola dos 2 fundamentos de Mateus 7:24? O homem prudente, assemelhá-lo-ei como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha bem, desceram as chuvas, correram os rios, ventos deram com grande ímpeto contra a casa, mas ela não caiu, porque ela estava na rocha. Então olha bem, caminhos com Deus podem ter chuva, pode ter vento forte, podem ter chuvas torrenciais, mas a vitória lá no final já é nossa, já é garantida pelo nome de Jesus. É como diz o salmista no Salmo 1: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite, e ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem ou não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Está vendo? Davi está falando de uma apostasia gradual. Primeiro, olha, se detém, não é? Bem feliz é o homem que não anda, não se detém e não se assenta. O homem que tem o prazer de estar meditando na lei e guardar e em cumprir, ele vai dar fruto, e não é fruto temporão, não é fruto fora da hora, é no tempo certo. Ainda que tenha escassez para todo mundo, a sua casa vai ser próspera, porque a bênção de Deus estará sobre você e sobre a sua família. Então eu aprendo em primeiro lugar, no versículo 14, aqui na leitura que fizemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, filho de Deus tem direção, sabe para onde vai. Em segundo lugar, nós vemos no versículo 15, olha bem: porque não recebeste um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Ou seja, paizinho, papai. Olha a intimidade. Mas eu quero me ater a parte A nesse versículo. Nós não recebemos um espírito de temor, porque nós somos filhos. Antes de citar para você um texto maravilhoso de Josué, em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7 diz: porque não recebeste um espírito de temor, mas de fortaleza, de moderação. Olha, equilíbrio. Você não foi feito para viver com medo. Meu irmão, nós não precisamos temer. Muito pelo contrário, os nossos inimigos é que têm que nos temer, porque sobre a minha e a sua vida estão as bênçãos de Deus. Olha o que Deus fala a Josué no capítulo 1, no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Sabe o que eu estou aprendendo aqui, querido? Exatamente o que nós falamos no ponto anterior, sobre a direção. Novamente, para andar na direção de Deus, ponto 1, tem que ser forte,
tem que ter convicção do que está fazendo e da trajetória, do caminho que Deus está apontando. Olha aqui, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer tudo segundo o que o meu servo Moisés te ordenou. Ele está falando de obediência. Filho de Deus tem que ser obediente e tem que ser corajoso, tem que ser forte. Meu irmão, a Bíblia diz, olha, diga ao fraco que eu sou forte. Meu irmão, você é forte em Deus. Eu profetizo isso para a sua vida. Olha o versículo 9 ainda também diz, olha, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmão, você não precisa ter medo de nada não. Você tem que ter medo de pecar. Você tem que ter medo de transgredir os mandamentos de Deus. Se você não obedece os preceitos da palavra, sujeitai-nos, portanto, a Deus. Resisti a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir de você, quem tem que bater em retirada, com certeza é o diabo. Você não. Você tem que ser forte. Olha bem, a Bíblia também me mostra em Isaías 41, no versículo de número 10, exatamente isso que eu estou te afirmando aqui agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olha bem, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, querido, não temas, ainda que você não entenda o caminho, ainda que você não entenda as lutas, Deus está sempre no controle, Deus está sempre diante de você. Lembra lá do primeiro princípio? Deus nunca se apartou deles. Deus nunca se apartou de você, Ele está com você, ainda que você não entenda o caminho, ainda que você não entenda o que está acontecendo, eu digo para você, não temas, porque o Senhor Deus é com você. Creia nessa provisão de Deus para a sua vida, Deus é com você. Em terceiro lugar, eu quero abordar um outro ponto aqui ainda do estudo, no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu declaro para a sua vida, você não é filho de Deus ontem, você não é filho de Deus amanhã, você é filho de Deus agora. Em 1 João 3,2 diz, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele vier, como Ele é, seremos, e como Ele é, também o veremos. Olha bem, você é filho de Deus agora. Vou te dar uma pequena ilustração para que você me entenda. Vamos pressupor que eu vá até a tua casa. E se eu chegar lá, você diz 100%. Vamos para a cozinha? Vamos. Vamos voltar para a sala? Vamos. Vem aqui fora? Vamos. Porque a minha liberdade dentro da tua casa, ela é condicionada. Eu posso chegar na tua casa e já ir abrindo a geladeira? Você vai dizer para mim, rapaz, eu nem te conheço. Olha que homem folgado. Eu posso chegar e ir direto para a sua cama, para o seu quarto, me deitar lá? Claro que não. Eu sou uma simples visita na tua casa. Agora, e o teu filho? O teu filho pode? O teu filho tem acesso irrestrito a todas as dependências da casa? Claro que você vai dizer, claro que sim. Porque ele é o quê? É filho. Meu irmão, e é por isso que o diabo não quer, em hipótese alguma, que você seja filho. E por que isso? Para que você continue sendo um visitante, uma pessoa que não tem liberdade de se achegar a Deus, de entrar até o Santo dos Santos. Mas eu declaro para você através desse estudo, você é filho de Deus agora, e como filho você tem acesso irrestrito à sala do trono, pelo sangue de Jesus derramado ali naquela cruz. Meu irmão, quando nós entendemos isso aqui, nós percebemos um outro princípio muito importante. É por isso que muitos crentes na igreja, o diabo tenta colocar assim, olha, o pastor está te repreendendo, estão te chamando a atenção, isso aqui não é lugar para você, você é muito bom para estar aqui. Preste atenção, eu convido você a rapidamente abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo de número 12.
para que possamos meditar na palavra de Deus. Porque se eu sou filho, filho tem que ser repreendido às vezes. Às vezes, filho tem que ser disciplinado. O crente na igreja que não aceita a disciplina do pastor, a disciplina da igreja, a disciplina da palavra, a disciplina de Deus, não é crente, não é filho, ele é um bastardo. Porque, perdão, crente até o diabo é, mas você que está me ouvindo, não, você é filho, filho de Deus. Creia nessa palavra. Agora preste atenção, para você que está me ouvindo, que quando é repreendido, que quando é chamado a atenção, fica 30 dias sem comparecer na igreja. Você que por qualquer repreensão, por qualquer coisa que te desagrade, você se revolta contra o pastor, contra a membresia e faz biquinho, parece crente menino. Olha o que diz Hebreus 12, a partir do versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam, olha bem, eles nos corrigiam, os nossos pais nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela. Crentes na igreja que não aceitam a disciplina não são filhos, são bastardos. Mas eu profetizo, você é filho. Filho está constantemente na casa do Pai. Meu irmão, é inconcebível um filho que não frequenta a casa do pai. Olha bem, mesmo depois que se casa, ele sempre está na casa do pai, sempre tem contato. Imagina com Deus. É por isso que Hebreus 10, 25 diz: não abandone as vossas congregações, como é costume de muitos, mas admoestai-vos uns aos outros, quanto mais vede que aquele dia se aproxima. Tem pastor que usa esse texto para falar para os crentes da igreja dele: não pode ir para a igreja do fulano, não vai visitar a igreja do ciclano, não, aqui ó, não abandone a sua congregação. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para filhos que têm que estar frequentando, que precisam estar tabernaculando, frequentando o templo assiduamente. Meu irmão, filho tem que frequentar a casa do pai, e filho dentro da casa do pai tem liberdade, liberdade para adorar, liberdade para expressar sua gratidão a Deus através do louvor, através da oração, através da sua vida, com tudo que temos e somos. Você é filho, não permita que Satanás diga o contrário disso. Meu irmão, você não é filho ontem, nem amanhã, tu és filho de Deus agora. Creia nessa palavra. E em último lugar, eu quero encerrar no versículo de número 17, que diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Essa é a parte que eu julgo a mais importante desse estudo. Por quê? Porque há muitas pessoas dentro das igrejas hoje que têm uma visão distorcida a respeito desse texto. Vou te dar um exemplo. Será que você já não viu na igreja pessoas que dizem assim: olha, você está vendo o filho do fulano? Você está vendo o filho do Beltrano? Isso é mão de Deus tratando. Você viu, o fulano agora está no hospital, a mulher está doente, olha lá, é a mão de Deus pesando. E essas pessoas costumam dizer que isso é o Gálatas 6,7. Não erreis, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Querido, nem sempre é Gálatas 6,7.
As pessoas às vezes estão muito equivocadas. Quantos já não disseram isso? Talvez até você que está me assistindo aí por esse DVD, ou aí no YouTube, no nosso blog. Talvez você já tenha dito isso acerca da vida de alguém. Isso ali, ó, agora é Deus tratando. Nem sempre, querido. No capítulo 1 de Jó, você já viu o depoimento que Deus dá acerca de Jó? Ele vai dizer para o diabo: tem visto meu servo Jó, fiel, justo, íntegro e que se desvia do mal? Então olha bem, será que Jó estava passando um Gálatas 6,7? Evidentemente que não, porque o depoimento que é dado acerca dele é o próprio Senhor Deus que o faz. Então, muitas pessoas têm por costume associar problemas de alguém com mão de Deus. E os amigos de Jó também fizeram isso. Quando nós vemos Elifaz, Bildade, Zofar dizendo: Jó, abre o coração para a gente, vai, fala, você está nessa luta, nessa dificuldade, esse perrengue aí que você está enfrentando, Jó, isso é mão de Deus, é algum pecado oculto, algo de errado que você fez. Acompanhe comigo Jó, capítulo 16, no versículo 4 e 5, que diz assim: eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós a minha cabeça. Ou seja, balançar e dizer: que coisa, hein, rapaz? Olha lá, está colhendo. Agora, olha o que ele diz no versículo 5: poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Sintetizando, sabe o que Jó estava dizendo para os seus amigos? A simples coisa: olha, eu não teria coragem de falar para vocês o que vocês estão falando comigo se vocês estivessem na minha condição. Mas é muito fácil, meu irmão, quando a gente chuta um cachorro morto, e é o que nós fazemos às vezes. Julgamos as pessoas que estão passando por uma dificuldade como um tratamento de Deus. Nem sempre. O texto que li para finalizar é muito claro: se com ele eu sofro, com ele eu serei glorificado. Jesus não omitiu isso de ninguém, muito pelo contrário. No Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, o que o mestre nos diz? No mundo vai dar tudo certo. Claro que não, ele disse: no mundo tereis aflições, você vai ter dia mau, vai ter dia difícil, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, como vencer as adversidades? Como vencer? Meu irmão, Provérbios 24:10 diz: se no dia mau você se mostrar frouxo, a sua força vai ser pequena. Então o dia está mau, as coisas estão ruins, creia, há uma manhã de Deus que espera por você. O seu choro, a sua luta, a sua adversidade pode durar uma noite, mas a sua alegria vai vir pelo amanhecer. O salmista estava dizendo o seguinte, olha, no Salmo 35, o seu choro pode durar um tempo, a sua tempestade pode durar um tempo, o seu dia mau pode durar um pouco, mas não vai ser para sempre. Mateus 14, você se lembra? Os discípulos enfrentando tempestade, Jesus estava no barco. Jesus na nossa vida não significa que nós não vamos ter problemas, de dificuldades, muito pelo contrário. Jesus no barco, as tempestades poderão vir, mas o nosso barco não vai afundar. É isso que as Escrituras nos ensinam. Nem sempre porque uma pessoa está em dificuldade é tratamento de Deus, é Deus pesando mão. Muito pelo contrário. Toma cuidado, querido, para que você não julgue as pessoas que estão vivendo um dia mal, dizendo que isso é punição da parte de Deus. Muito pelo contrário, enquanto estivermos nesta terra, estamos sujeitos a termos dias maus, dias de provações, de privações, mas se cremos, vamos ver a glória de Deus. Isso é promessa de Deus para mim e para a sua vida. Olha bem, as lutas nos ensinam muito. Preste atenção. Você que está me assistindo, quantas vezes você já não passou por situações onde lhe faltou até o básico para a sua subsistência? E hoje você está dizendo, pastor, eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei, eu não quero que eles tenham as privações que eu tive. Mas meu irmão, pense bem agora, você só chegou onde chegou
porque você passou por tudo que você passou. E essas lutas, e essas dificuldades, essas limitações fizeram de você o que você é hoje. E filhos que têm tudo o que querem se tornam adultos relativamente incapazes, acomodados. Meu irmão, Deus está te forjando no calor da batalha. Vencer sem lutar é o mesmo que triunfar sem glória. Deus tem vitórias para a sua vida. Não estrague os teus filhos. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: instrui o menino no caminho em que deve andar, para quando ele crescer, não venha se desviar dele. Qual é a lição de Deus? Não é você apontar uma direção para o seu filho, é você ir no caminho com ele. Se lembra lá atrás, quando Deus ia diante deles uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, e no versículo 22, lá no Êxodo 13, e aquela coluna nunca se apartou, ou seja, Deus andou com Israel. Deus não apontou uma direção e deixou o povo à deriva. Deus foi adiante deles. E é isso que você tem que fazer com os teus filhos: segurá-los pela mão e trilhar o caminho com eles. Meu irmão, preste muita atenção nisso. Se com ele eu sofro, com ele eu vou ser glorificado. Instrua o teu filho no caminho do Senhor. Com certeza, isso não é isenção de luta, não é isenção de problema, mas é a garantia da vitória, é a garantia da certeza que lá no final a nossa vitória é certa. Quando vemos alguns telejornais, quando vemos alguma coisa pela internet, o que vemos em depoimentos nos entristece. Filhos, jovens, dizendo: depois meu pai me tira, se eu bati o carro, não tem problema não, amanhã meu pai me dá outro. São garotos que não aprenderam o valor de adquirir algo pelo esforço. Se com ele eu estou sofrendo, se com ele eu estou aprendendo o valor das coisas. Meu irmão, preste atenção nesse final. Eu quero que você entenda isso. As coisas são para serem usadas, não as pessoas. O ser sempre vai ser mais importante do que o ter. Quando o meu Deus, o nosso Pai nos olha, Ele não nos avalia pelo nosso poder de conquista no mundo aí fora. Em Lucas 12:15 diz: abstenha-se de toda e qualquer avareza, porque a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Deus olha para você e Ele não te julga filho, Ele não te considera filho pela casa, pelo teu carro, pela tua conta bancária, pelo local onde você mora, mas por aquilo que você é diante dele. Que Deus possa abençoar essa palavra e que você possa entender: filho de Deus sofre, filho de Deus tem lutas, mas filhos de Deus vencem. Que essa palavra possa ter impactado a sua vida, que essa palavra possa ter abençoado a sua família. E nunca julgue o dia mau de alguém como provação de Deus, como Deus pesando mão. Nem sempre é isso. Gálatas 6:7 tem um outro sentido. Se tudo que eu planto eu vou colher, tome cuidado com o que você planta. E outro detalhe: se a tua semente for boa, a sua colheita vai ser maravilhosa. Até o próximo estudo. Espero que esta palavra tenha falado grandemente ao seu coração. Fique ligado conosco aí no nosso blog, pastorwesleyalvessouza.blogspot.com. Deus abençoe você e até o próximo estudo, em nome de Jesus.